Queria apresentar-vos um livro, resultado de algumas vivências que tive entre 1978 e 1984, enquanto presidente de um conselho diretivo, particularmente, e no caso da Escola Secundária de Afonso Domingos. Trata-se de um conjunto de 20 histórias, pequenas histórias, que relatam situações de decisão num cargo de gestão. Escolhi apenas para esta mostra 9 das cenas, portanto o livro é ilustrado, tem uma ilustração por cada história e eu iria mostrar-vos como é que em cada uma dessas histórias as decisões foram ou não tomadas. A primeira história, e que não é a primeira história do livro, trata-se de uma situação de carnaval. Um dos meus alunos, mesmo numa turma do 9º ano, que era o Cerqueira, foi apanhado a atirar bombas de carnaval no átrio da escola. Havia uma decisão do Conselho Diretivo de que as brincadeiras de carnaval estavam completamente proibidas dentro do recinto, atendendo um conjunto já de situações que tinham ocorrido, e ele foi apanhado e o que se dizia na norma era que quem fosse apanhado com bombas de carnaval, bombas de mau cheiro, etc., teria imediatamente um dia de suspensão. O nosso amigo foi apanhado e foi colocado na sala do Conselho Diretivo e começámos a perguntar primeiro se tinha arrebentado bombas, que ele negou. Depois lá foi confirmando que tinha arrebentado bombas e se teria mais. Né? Lá tinha mais. Foi pondo em cima da mesa da minha secretária e até ao fim. Eram umas 7 ou 8 bombas que ainda estavam em prontidão para arrebentar. Automaticamente dissemos, olha, vais ter um dia de suspensão. O nosso amigo Cerqueirinha, como lhe chamávamos, era um miúdo muito querido e também muito carente, desatou a chorar. E agora? Bem, agora se quiserem saber, têm de ler o livro. Uma outra situação também interessante foi a do Carlos e da Luísa, e os nomes penso que são verdadeiros ainda, por volta das 6 da tarde, numa tarde de primavera, quase verão, foram apanhados no átrio, nos corredores do átrio, em estado lastimoso, eufórico, com um conjunto de outros colegas, e o funcionário que os encontrou trouxe-os ao Conselho Diretivo. Que estavam embriagados, que estavam a fazer muito barulho, e o que não podia ser. Mandei-os sentar, perguntei o que é que tinha acontecido, e o Carlos lá foi relatando que tinham tomado umas Coca-Colas e juntado um ansiolítico que na altura estava na moda, portanto que era um Rohypnol. Indaguei de onde é que tinha vindo aquilo, a Luísa disse que eram uns comprimidos que o pai ou a mãe tomavam e que achavam piada, aquela junção que os fazia ficar eufóricos. Nós deixámos-lo estar durante 2 horas sentados a curtir um pouco o estado de euforia e no final disse-lhes, bem, vou ter de chamar os vossos pais. A Luísa disse, está bem, pode chamar. O Carlos disse, professor, não chame o meu pai, por favor. O que aconteceu a seguir, enfim, também não vos vou contar. Outra das avarias dos nossos alunos, alguns até conhecidos hoje aí na praça pública, de um 11º ano de radiotecnia, de radiotecnia, decidiram despejar um extintor que se situava num espaço relativamente longínquo do corpo central do edifício, que era um anfiteatro de eletricidade, e decidiram despejar o extintor. Provavelmente não terá sido, o extintor já estaria meio vazio, mas a verdade é que isso aconteceu.
o funcionário tomou conta da ocorrência e, naturalmente, levou os meninos e o extintor ao Conselho Diretivo, colocando-nos a situação. Nessa situação, os colegas e quem estava no Conselho Diretivo achou que aquilo era grave, de algum modo, porque nós queríamos manter sempre um estado de emergência, um estado de situação em que os dispositivos de segurança estivessem ativos, nomeadamente os extintores, e não achámos piada nenhuma e dissemos, bem, ok, a turma solidarizou-se, eram todos, e estavam todos, e dissemos, ok, pagam o extintor, pagam o carregamento do extintor. Nessa altura fixámos em 500 escudos, enfim, 2 euros de hoje. Penso que o carregamento, tanto quanto me lembro, não seriam uns 500 escudos, seria um bocado menos, até bastante menos, mas foi o valor que estimámos. Eles eram 20 ou 25 alunos, já não me recordo propriamente, e disseram que sim. E um dia o Pedro, que era o delegado de turma, chega à porta do Conselho Diretivo, mais 2 ou 3, vimos pagar a nossa dívida. Eu já tinha sido alertado pelo diretor de turma, o Joaquim, e disse, Zé, cuidado, porque eles vão pagar, mas eles estão preparados para fazer uma marosca com o pagamento. Eu, enfim, estava um pouco na expectativa. Quando chegaram, o Pedro sentou-se, apareceu à nossa frente e com um saquinho para aí com um palmo de altura, um bocadinho mais, sentou-se e disse assim, está aqui o nosso pagamento. O pagamento era feito em moedas de 5 e 10 tostões, na altura, portanto, o escudo, a moeda de base, e eram muitas, não é? Portanto, eram praticamente 700, 800 moedas para contar. Portanto, os tais 500 escudos a 50 cêntimos davam as tais 1000 moedas, havia umas de escudo, e eu sentei-me ao pé deles e disse assim, bem, então ok, tudo bem. Agora façam o favor da minha frente contar isso, porque eu não sei se estão em 500 escudos. O Pedro e os outros recusaram-se. Não pagamos, não contamos. Bem, se não contam, não aceito o dinheiro. E esta história continuou por mais uns momentos, até que eles foram embora e deixaram o dinheiro à porta do Conselho Diretivo no chão. A partir daí, a história demorou mais 2 semanas. E acabou em bem, porque eles acabaram por pagar. Mas como? Fica para vocês lerem. Outra das nossas maravilhas foi também dos alunos do 11º ano, penso que seriam os mesmos da história do extintor, decidiram, numa aula de um professor de sistemas digitais, arrebentar uma bomba de carnaval. A sala seria a sala 10 ou será a 11, já não me lembro, mas era uma sala do segundo andar, salas muito grandes. E meio da tarde, 4, 5 horas da tarde, há um estrondo enorme na sala. E passado um bocadinho aparece-me o funcionário do piso, mais o professor, indignadíssimos porque tinha arrebentado uma bomba de carnaval, tinha feito um barulho enorme e que não eram condições de estar a dar aulas, era impossível, os alunos eram selvagens. E portanto, nós tínhamos de agir porque aquilo podia ser um rastilho de pólvora. E o que aconteceu foi, de facto, nós chamámos os alunos e perguntámos quem foi. Naturalmente não foi ninguém. E começamos a indagar, não foi ninguém, a bomba terá entrado pela janela, coisa pouco verosímil porque a janela estava no segundo andar, no segundo piso, era difícil ter entrado e, portanto, nós decidimos que a bomba tinha sido arrebentada por um dos alunos. Se não havia um culpado, seriam todos culpados. Ninguém se acusou e então convoquei um conselho de turma extraordinário para o dia a seguir. E o resultado do conselho de turma foi
Não foi hilariante, foi muito difícil, um conselho de turma. E do conselho de turma saiu a decisão de suspender todos os alunos por um dia. Houve reações espantosas. E como é que isto acabou? Temos de ler a história. Um outro caso, coisa antiga e talvez atual, corrupção na escola. A corrupção não se trata de corrupção, efetivamente, no sentido mais técnico da coisa, mas tinha a ver com, pelo menos houve duas situações em que uns encarregados de educação iam pedir, no final do ano, certificados de aproveitamento dos alunos para entregar na tropa, nos serviços militares, para que os alunos pudessem ou aceder à escola, a sítios mais graduados, portanto, a Escola Prática de Infantaria em Mafra, particularmente, ou poderem ser para o curso de cabos, e então, o curso de sargentos, aliás. E então houve um deles que me pediu que rapidamente pudesse ser feito o certificado e, enfim, mostrou-me uma nota de 100 escudos na altura e disse-lhe, desculpe, não pode, não compra. E, portanto, o homem um bocado envergonhado foi-se embora e, portanto, uma tentativa de corrupção, pagamento. E, portanto, apareceu o outro dia a seguir e nessa altura nós mandámos fazer o certificado e ele ficou muito envergonhado com aquela história. Claro que houve um outro também que fez a mesma coisa, não propriamente pediu muita urgência e que era de facto urgentíssimo entregar o certificado na tropa. Eu achei que a história era verdadeira, mandei que aquele certificado passasse à frente de muitos outros e 2 dias a seguir do homem ter ido buscar o certificado, aparece-me na sala de conselho diretivo com um saco pequeno de plástico daqueles de supermercado. Chegou e disse, professor, tenho aqui uma coisa que gostava de lhe oferecer. E eu fiquei logo de pé atrás, já me tinha lembrado da história dos 100 escudos anteriormente, penso que foram no mesmo ano, na mesma altura, e fica um pouco aflito, né? E então, o que é que o homem tinha dentro do saco? Tinha várias coisas. E no fim, eu disse-lhe que não queria, naturalmente. E depois, ele insistiu, e eu decidi aceitar. O que é que seria que estava dentro do saco? Veremos. Uma outra história que também se passou, muito rapidamente, de termos necessidade de, em determinado momento, substituir a equipa de limpeza que faziam parte dos quadros da escola, e essas equipas de limpeza foram integradas no quadro de contínuos da escola. Empregados, funcionários da escola. E então quiseram imediatamente ter os mesmos direitos e os mesmos deveres dos seus colegas. Isso foi complicado, porque elas queriam deixar de limpar e nós não tínhamos possibilidade de adquirir serviços de limpeza da escola. Resultado, tivemos de fazer uma reunião geral de funcionários e criar um esquema onde todos os funcionários tivessem de limpar partes da escola. O resultado foi complicado. Esta história não tem muito a ver com... Já tem a ver com o meu percurso de vida, pessoal. Quando cheguei à escola, pela primeira vez como aluno, tinha 12 anos, e deparei-me com o Sr. Alberto, que era o chefe dos funcionários, na altura talvez não tivesse sido, mas seria depois, e que me perguntou, só menino, vens-te inscrever? E eu disse, sim, venho. Então, e queres ir para onde? Eu digo assim, não sei, queres ser serralheiro ou queres ser montador eletricista? Esse montador eletricista não sabia o que era. O serralheiro também sabia, porque tinha lá em frente da minha casa, no Alentejo, uma abegoaria, que é uma espécie de serralharia. E disse, talvez serralheiro. E pronto, foi assim a minha orientação profissional na minha vida. Finalmente, uma história do burro e do cigano. Finalmente, ainda há outra. Em que um burro, uma mula, entrou dentro da escola. Pertencia a um casal de ciganos.
e o burro, ou a mula, já não me lembro bem da categoria do equídeo, foi interpelado pelos nossos cães de guarda. Nós tínhamos 2 pastores alemães que ajudavam os nossos guardas noturnos, e terá levado umas dentadas que fez com que o bicho morresse. A partir daí foi uma interpelação que o grupo de ciganos me fez e fez ao Conselho Diretivo para o pagamento da mula. E, finalmente, um pouco da minha história. Depois eu fui aluno desta escola, depois fui professor e acabei por ser presidente do Conselho Diretivo, onde vivi as histórias que relato no livro. Espero que gostem de ler o livro. Muito obrigado pelo vosso tempo.